Olá, olá a todos! Vamos para mais um Vencedores e Perdedores, o quadro mais assistido sobre a NFL em português, seja aqui no YouTube, seja em qualquer outro lugar do mundo. Um abraço para você de Angola, Timor-Leste, Portugal, também brasileiros em outros lugares do mundo. E olá, olá Brasil. Vamos lá, mais uma semana de NFL, semana 10, a gente já entra na segunda metade da temporada. E claro, a gente já tem algumas definições de quem briga por alguma coisa e quem já pensa no ano que vem. Alguns times já pensam no ano que vem, inclusive eu devo falar sobre isso ao longo desta semana, tá bom? Vamos matar alguns times aqui, vamos ser serial killers. Vamos lá! Ser serial killers, não fez nenhum sentido isso. Adivinha o que tem aqui? Hã? Café. Vamos lá, vencedores. Vamos começar com o Jonathan Taylor, que, bom, é o candidato não quarterback a MVP nesta temporada. A gente sabe muito bem como isso vai terminar. Ele não vai ser MVP, porque MVP é só quarterback. O último MVP não quarterback foi o Adrian Peterson, também running back, em 2012. Ele passou das 2.000 jardas terrestres. O time dos Vikings tinha basicamente ele no ataque. Né? O quarterback era ruim pra caramba. O wide receiver também não tinha ninguém de destaque. Era o Adrian Peterson e o Adrian Peterson. No caso dos Colts, existem bons valores, tá? Michael Pittman, Tyler Warren, Daniel Jones. Teve uma interceptação feia nesse jogo, né? Pressionado, não fez um grande trabalho. Inclusive, ele é ofensiva dos Colts, mais uma vez, sofrendo contra a pressão. Mas o Jonathan Taylor, eu não vou dizer que acabou com o jogo, porque o jogo foi prorrogação, né? Na prática, ele acabou com o jogo, porque teve um touchdown no final da prorrogação. Mas o touchdown longo dele, de 83 jardas, meio que muda o fluxo do jogo e faz com que Indianapolis sobreviva no final. O jogo estava 17-16, fica 22-17. Para os Colts depois do touchdown do Jonathan Taylor, mais um touchdown longo, mais um jogo de 3 touchdowns, e o Jonathan Taylor começa a mirar no recorde do LaDainian Tomlinson de 2006 de mais touchdowns terrestres. Olho nisso. Uma coisa que segurou um pouco o caso de MVP do Saquon Barkley no ano passado foi o fato dele não ter tido muitos touchdowns. Se o Jonathan Taylor passar das 2.000 jardas e quebrar o recorde do LaDainian Tomlinson, pode ser que a gente tenha um caso para ele ser MVP. Pode ser, até porque a determinante é: se houver um quarterback com pelo menos 35, 38 passes para touchdown, vai ficar complicado. E lembrando, o Matthew Stafford tem já 25 passes para touchdown. Concordo com isso? Eu acho que eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte. Segundo vencedor é o Tyler Shough, quarterback calouro do New Orleans Saints, que substitui o Spencer Rattler. Spencer Rattler, tadinho, limitado até não poder mais. E o Tyler Shough tem uma virtude, que é o passe em profundidade e a verticalidade. Ele mostrou isso na sua última temporada, das 12.000 que ele esteve no college football. Foram 6, não foram 12.000. Pô, eu achava... Pronto, vai começar a descambar. Eu achava que eu tinha ficado muito tempo na faculdade. Por quê? Em 2014, eu comecei a comentar os jogos de futebol americano aqui em São Paulo, fiz faculdade em Ribeirão Preto. E aí, segunda e sexta, eu não pegava aula no quinto ano em Direito. Então, por conta disso, eu fiquei um semestre a mais. Eu fiquei 5 anos e meio, Direito são 5 anos. Eu achava que eu tinha ficado muito tempo, mas 6 anos, sendo que a graduação nos Estados Unidos são 4. Enfim. Puta, chegou um ponto que eu não aguentava mais a faculdade. O Tyler Shough, para mais de 15 jardas, 2 touchdowns, 3 de 6, e foi bastante vertical nessa partida. J.C. Horn sofreu nesse jogo, inclusive. Bom jogo o Tyler Shough, mostrando essa virtude que ele tem. Ele é o futuro do Saints? Eu não acho que seja, honestamente, mas uma vitória inesperada do Saints, para ser muito sincero, tá? Eu achava que New Orleans ia aí tocar o barco ao longo da temporada e que Carolina continuaria aí seu caminho das vitórias, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Terceiro vencedor, Caleb Williams. Puta, o CPF entregou agora, né? Quarta campanha virando um jogo nessa temporada, e ele teve momentos assim no ano passado, né? Olha, teve os seus momentos Mahomes Polystation? Teve, né? Que tá aquele giro doido, parece o peão do baú e a jogada morre. Mas ele correndo com a bola mostrou caráter. E eu acho que o Caleb, ele pode não ser o quarterback perfeito. Óbvio que não, óbvio que ele não é. Ele não chega nem a ser um quarterback top 10 na NFL neste ano. Acho que o processamento pós-snap ainda tem que melhorar e tudo mais. E frise-se, a defesa dos Giants não é uma defesa que impõe tanto respeito assim. Um time que colapsou várias vezes em segundo tempo. Mas ele está mostrando que não é um grande pipoqueiro. E isso não se ensina. Isso ou você tem, ou você não tem.
E lembre-se, antes do draft, toda aquela ladainha de Caleb Williams pinta a unha, de Caleb Williams chorou porque perdeu o jogo, todas aquelas ladainhas daquelas pessoas extremamente inseguras com a sua própria masculinidade. Então, você acha realmente que se isso fosse um problema, o Caleb conseguiria comandar as tropas 4 vezes neste ano para ganhar jogos? Eu acho que não, né? O Caleb não é um quarterback realmente bom neste momento. Ele tem questões. Eu não vou colocar isso embaixo do tapete. Vocês sabem que eu não sou clubista. Pelo contrário, vocês acham que eu bato mais nos Cubs e nos Bears do que eu deveria. Mas eu acho que ele mostrou caráter mais uma vez. E o Ben Johnson e o Caleb estão começando a criar uma sintonia muito interessante. Eu poderia colocar outros vencedores dessa partida. Certamente a defesa terrestre dos Bears não será uma vencedora mais uma vez, pelo contrário, mas o DeAndre Swift. O jogo terrestre de Chicago, no ano passado, era medonho. E neste ano, seja quem for o running back, né, voltando o Swift agora, tá correndo bem com a bola o Chicago Bears. Os Bears vão para os playoffs? Eu não acho que seja um time de playoff, honestamente, por conta da defesa, por deixar as coisas para o quarto período. Mas cria uma certa uma construção, como foi em Detroit. Os Lions não viraram um time de chegar em final de conferência, de ganhar a divisão do dia para a noite. Foi uma construção com aí o Dan Campbell, com o Ben Johnson, com o Aaron Glenn. Então, não é uma coisa que foi do dia para a noite. E eu acho que, pelo fato do Caleb ter chegado tão badalado na NFL, ele parece que tudo tem que ser muito rápido. Porque com o Jayden Daniels foi, com o Bo Nix, em certa medida foi, porque superou expectativas, com o Drake May está sendo. Mas as pessoas amadurecem em tempos distintos, tá? E eu acho que não existem motivos para ser pessimista com o Caleb. Pelo contrário, eu acho que existem muitos motivos para ser otimista com o Caleb. Diga-se, antes do carrossel de técnicos, eu havia conversado com o Davis no privado, acho que falado com vocês também em vídeos, que seja o Mike Vrabel, seja o Ben Johnson, eu estava satisfeito com a contratação que fosse para os Bears, né, sendo CPF. E veio o Ben Johnson, o Mike Vrabel foi para os Patriots, eu elogiei na época, eu falei, olha, tem tudo para dar certo, está dando. E o Ben Johnson, eu tinha um receio. A teoria de McDaniels gaze. Quando o cara é um guru ofensivo, às vezes ele é meio louco da cabeça, e aí dá muito errado quando ele alça um voo mais alto. Ele excede o limite de competência dele de guru ofensivo, de coordenador ofensivo. Isso está acontecendo com o Mike McDaniel em certa medida em Miami, né? E com o Adam Gase foi muito isso. Né? O Adam Gase ele tinha que dar metade do patrimônio dele para o Peyton Manning, diga-se, né? E com o Josh McDaniels foi a mesma coisa. Quando ele saiu de coordenador ofensivo para head coach, nas vezes que isso aconteceu, e na quase vez que isso aconteceu com os Colts, né? Que ele deixou os Colts no altar, não sei se vocês se lembram dessa história, deu bem errado. Ele, como coordenador ofensivo nos Patriots, está voando baixo. Como head coach, eu não acho que ele tem que ser head coach de jeito nenhum. Como coordenador, show de bola. Às vezes isso acontece, né? Principalmente quando o cara é muito novo. Não é todo mundo que vira um Sean McVay da vida, que começa muito novo e vai subindo essa escada ofensiva e vira head coach e tudo mais. Mas eu acho que com o Ben Johnson, os Bears, a cultura está começando a mudar. E eu acho que o fato dos Bears estarem sendo decisivos em final de jogo é um bom sinal. Falando em Miami, Devon Achane é mais um vencedor. A gente fala muito do Christian McCaffrey recebendo passes, né, no volume que ele tem e tal, toques na bola como um todo, mas o Devon Achane é o segundo running back com mais volume no jogo aéreo. Né? Então, assim, é uma legítima arma em todos os setores, um jogador muito rápido. Ele tem isso como uma tremenda virtude, é um encaixe. Se tem uma coisa boa que a gente pode falar desse sistema de Miami, é o Waddle e principalmente a utilização do Devon Achane. Isso eu não tiro do McDaniel. O que eu queria falar antes de citar um pouquinho mais sobre o Achane, sobre o McDaniel, eu não sei se vocês viram, saiu nessa semana, inclusive o McDaniel foi perguntado sobre, que o treinador dos Dolphins passou na frente de um bar que os torcedores dos Bills estavam, entre aspas, para provocar. Eu não mergulhei a fundo nessa história. Mas ele foi perguntado e ele despistou na coletiva e tal. E aí eu me pergunto, o time acabou de ganhar o seu próprio Super Bowl nessa temporada, que é vencer Buffalo em casa. Basicamente é isso, dado o histórico do Josh Allen contra os Dolphins. Sério que é essa a atitude que tem que ter o treinador do time? Em meio a tudo que está passando os Dolphins nessa temporada? Geralmente ele acabou de ser mandado embora. Tipo, me parece moleque demais. E eu vou insistir nesse ponto. O Mike McDaniel, ele tem uma inteligência acima da média, com certeza absoluta, QI. Mas o QE dele, a inteligência emocional, não se mostra positiva em alguns momentos. Mas voltando para a parte positiva, o Devon Achane.
em certa medida dá para falar que ele acabou com o jogo, né? Porque foram 2 touchdowns longos, um de 59, outro de 35, com 22 carregadas, né? Ele foi fundamental nessa vitória dos Dolphins, que o Tua não foi tão bem assim, né? Mas aí você, torcedor dos Dolphins, já entregou os pontos em relação a isso, né? Eu, pelo menos, como analista, já entreguei. Quinto vencedor, o Zach Orr, coordenador, eu gosto de falar Orr, Zach Orr, coordenador defensivo do Baltimore Ravens. Eu acho que seria prematuro dizer que ele estava correndo o risco de ser mandado embora, tanto ele como o John Harbaugh, mas a coisa estava começando a desandar. E o principal motivo, como eu bati na tecla algumas vezes, é que os Ravens perderam 7 titulares na defesa em dado momento. E 7 titulares importantes. O Maribui foi, né, para IR faz tempo. Aí o Roquan Smith machucou. Kyle Hamilton machucou. A espinha dorsal da defesa ficou machucada. E agora com essa galera saudável, a gente viu nos 3 últimos jogos, ou seja, 3 vitórias de Baltimore, só um parênteses, o Lamar jogou bem essa partida, mas um jogo eficiente, soltando a bola rápido. Que bom, tá? Porque ele estava segurando muito a bola no início da temporada. Nas 3 últimas vitórias, a defesa dos Ravens cedeu 13 pontos por jogo. O Justin Jefferson não teve impacto nessa partida. Pelo contrário, coitado, ele tropeçou numa rota e aí veio a segunda interceptação do J.J. McCarthy. A primeira foi feia, tá? Meio do campo fechado, ele forçou um passe. Mais um jogo de interceptação do McCarthy. Mas foi um bom jogo da defesa dos Ravens, segurou a partida e agora mais saudável, está mostrando um bom desempenho. 13 pontos por jogo nos 3 últimos jogos. Baltimore vai roubar essa divisão de Pittsburgh. Sexto vencedor, torcedor dos Patriots, você que ama o Drake May, você que já colocou um pôster na sua casa do Drake May, você que, cara, já tá mandando DM pro Drake May, eu te amo, você é a reencarnação do Tom Brady, que tá vivo, tá, gente? Não dá pra falar que é a reencarnação de uma pessoa que tá viva. Calma, eu já elogiei muito o Drake May nessa temporada, ontem nos stories, no vídeo da segunda-feira. Vamos focar em outros personagens aqui. Eu fiquei muito na dúvida em quem colocar no Vencedores e Perdedores sobre New England. E até sobre Tampa, eu acho que mesmo na derrota, o Emike Egbuka, que machucou no meio da temporada e está concorrendo forte para ser o calor ofensivo do ano, fez uma grande partida e tostou o Christian Gonzalez em alguns momentos, tá? Mas eu quero colocar o Trevor Henderson aqui, escolha de segunda rodada, o Ramondre Stevenson não jogou essa partida, o Henderson running back em campo aberto, ele vai fazer muito estrago e fez. Foram 2 touchdowns longos nesse jogo e o primeiro deles foi uma jogada que mudou o rumo da partida. No final do segundo tempo, o New England conseguiu uma quarta descida, quarta para gol, touchdown com o Stephon Diggs, e aí no início do terceiro quarto, início do segundo tempo, uma corrida longa do Henderson pela direita, explodiu e anotou o touchdown. Running back muito veloz, ele tem isso como virtude, não é um running back de 3 descidas em potencial por conta da questão da proteção ao passe que ele deixa a desejar, mas mais um jogo importante para ele, eu acho que ele tem que ganhar mais volume, especialmente em toss, em corridas laterais, em outside zone e tudo mais, por parte do ataque de New England, um ataque que é bem criativo correndo com a bola. Olho no Henderson na reta final da temporada, ele pode ser muito importante, e nos playoffs. Sim, playoffs. Os Patriots vão para os playoffs, tá? Já dá para cravar isso. Tem que acontecer uma hecatombe para os Patriots não irem para os playoffs nessa temporada. Não tem como isso acontecer, lembrando que New England abriu 2 vitórias do Buffalo Bills para ganhar a divisão, tá? Então, não é nem wild card, já dá para pensar com muito carinho em New England ganhando a divisão. Sétimo vencedor, o Sean McVay, que é, para mim, a melhor mente ofensiva da NFL. O melhor play caller da NFL no ano passado, nos 2 últimos anos, eu acho que foi o Ben Johnson por tudo que fez com Detroit e como potencializou Jahmyr Gibbs, Jared Goff. Aliás, essa questão de play call eu vou falar daqui a pouquinho, tá? No próximo tópico aqui, que eu vou falar sobre Detroit. Mas, no todo, o Sean McVay é fantástico. O Puka Nacua, ele machucou no meio dessa temporada e aí, com isso, o Sean McVay começou a usar pacotes de 3 tight ends. Até porque Los Angeles tem profundidade de talento na posição de tight end e, para além do Puka Nacua e do Davante Adams, não tem tantos bons wide receivers. E o Sean McVay olhou e falou, bom, já que é isso, é isso. E aí o time começou a produzir muito com 3 tight ends em campo. Não é 2 tight ends não, são 3 tight ends. Começou a produzir muito. E é impressionante a mudança da tendência. Todo mundo sempre conheceu os Rams como um time de 1 running back, 1 tight end e 3 wide receivers. E aí, de repente, no meio dessa temporada, a gente começou a ver 3 tight ends à torta direito. E isso pode ser fatal para os adversários. Porque com 3 tight ends a defesa não sabe se você vai correr com a bola, eles estão ali para bloquear, ou se vê um play action, se vê um passe curto. E adivinha quem está punindo as defesas adversárias no play action nessa temporada? O Matthew Stafford. Então, no jogo contra os Jaguars isso aconteceu, nas últimas semanas isso vem acontecendo. Eu até já mencionei sobre o Stafford ontem, na segunda-feira, tá? Então por isso ele não está aqui no Vencedores e Perdedores, mas eu queria dar esse crédito para o McVay, porque taticamente está brilhante. O Davante Adams tem 9 touchdowns na temporada,
Qual é a maior virtude do Davante Adams nessa altura do campeonato? É ele na red zone. Quanto dos 9 touchdowns ele tem nas 20 jardas finais? 8. Puka Nacua correndo no meio do campo. Kyren Williams sendo eficiente, pelo menos 50 jardas todo jogo. A linha ofensiva dos Rams é uma das melhores da liga. O Matthew Stafford está aos 37 anos, o melhor ano da carreira. Com tudo isso, e a quantidade de coordenadores nos Rams que vão encontrar emprego em outro lugar, com tudo isso, como não dizer que o Sean McVay é brilhante? O cara é muito bom. Ele é muito bom. Kyle Shanahan, não fica com ciúme não, tá? Falei num vídeo que vai ao ar em breve que você está tendo o melhor trabalho em São Francisco. Mas o McVay eu acho que é o melhor treinador da NFC Oeste. Treinador. Vamos lá. Tem uma questão em Detroit que é play call. Aparentemente, o Dan Campbell está chamando o ataque do Detroit Lions e não mais o John Morton. Aparentemente. E aí ele confirmou isso na coletiva. Não foi confirmado se isso vai continuar. Olho nisso. De qualquer forma, vamos colocar... Eu fiquei com muita dúvida em quem colocar nos vencedores aqui, gente. Muita dúvida. Porque basicamente todo mundo de Detroit dá para colocar nos vencedores aqui no ataque. Eu poderia colocar o Jared Goff, que foi bem sob pressão nesse jogo. A gente sabe do estigma do Goff quando ele é pressionado, mas nessa partida ele foi muito bem pressionado. Eu poderia colocar o Mohassan Brown, que teve touchdown na red zone, uma rota muito bem executada, quebrando para o meio. E o passe do Goff foi perfeito. Eu poderia colocar o Jameson Williams, que foi fatal nesse jogo também. Mas eu vou escolher o Jahmyr Gibbs. O Jahmyr Gibbs teve mais um touchdown, são 40 para ele, e ele tem 24 anos. Ele tem 40 touchdowns na carreira com 24 anos. E lembrando que ele divide o backfield com o Dave Montgomery. E aí, é mais um jogo acima de 150 jardas de scrimmage para ele. Os Lions eles estão passando abaixo do radar. Eu fiz um vídeo mais cedo para os membros nessa temporada e eu mencionei justamente isso. Detroit é um dos favoritos ao Super Bowl. Não esconda isso debaixo do tapete, você fã de NFL. É um dos favoritos. O fato de Detroit ter perdido para os Packers na semana 1 e mais recentemente para os Vikings não apaga o fato de que eles são favoritos. Essas duas derrotas fora de casa, inclusive. Tá? O ataque dos Lions pode ser que não seja tão vistoso como foi no ano passado em alguns momentos, tal, mas contra adversários mais fracos eles amassam. Vamos ver playoff. Mas eu estou muito intrigado com Detroit, que é o líder da divisão, inclusive. Nono vencedor, o Vic Fangio. O ataque dos Packers teve 4 jardas por jogada, 7 pontos e foi modorrento em terceira descida no primeiro tempo. Tudo o que o Jordan Love tentava, a defesa dos Eagles conseguia combater. Tudo. Pocket entrando em colapso várias vezes. Aliás, o Jordan Love eu poderia até colocar nos perdedores. Eu não vou colocar porque eu vou colocar outro personagem de Green Bay. Mas eu achei que em alguns momentos ele segurou a bola mais do que deveria assistindo ao jogo de ontem, tá? E eu preciso confessar, eu não assisti o jogo de ontem na íntegra. Eu vi o primeiro tempo. Fernando Nardini, me desculpe. Foi o Nardo aqui na ontem. Agora eu tô doido. Me desculpe. Mas, na minha cabeça tinha sido o Ari, porque o Ari mandou uma mensagem. O Davis e o Ari mandaram uma mensagem pra mim depois do Liga e fiquei confuso agora. Tô gravando de manhã, tô zureta. Vamos lá. Que jogo ruim. Esse jogo foi tão ruim que eu tô atordoado. E o Vic Fangio fez um plano de jogo fantástico e usou muito bem os seus pass rushers, né? Tanto o Alex Hunt como o Jalen Phillips. E aí eu vou pro próximo vencedor. Tem 2 vencedores do Philadelphia Eagles nessa semana. Não, nenhum deles é o Jalen Hurts, que pena, hein? Mas o 10º vencedor é o Howie Roseman. Nenhum general manager fez tantas trocas nos últimos anos como o Howie Roseman. E foi mais uma troca vencedora, o Jalen Phillips, que chegou nessa última semana para uma escolha de terceira rodada, basicamente um aluguel, né? Porque está no final do contrato. E o Phillips teve 7 pressões, 2 QB hits e foi fundamental nessa partida. É impressionante como o Howie Roseman consegue encontrar peças aí muitas vezes até no meio da temporada. Conseguiu o Saquon Barkley na baixa do mercado de running backs. O Saquon Barkley não teve uma grande partida estatisticamente falando, mas foi importante para mover as correntes em algumas jogadas. E o time do Philadelphia Eagles continua sendo competidor muito pela montagem que o Roseman fez. Bato na tecla de novo. É o melhor general manager da NFL. Eu falo isso há algum tempo, tá? Você é torcedor de Seattle, você reparou que não tem nenhum vencedor de Seattle aqui, né? Poderia colocar o Mike McDonald, poderia colocar o Sam Darnold. Não, o Sam Darnold essa semana não, né? Não foi um grande jogo dele e tal. O Jackson Smith-Njigba, no início do jogo, sobretudo. A defesa como um todo, o Marcus Lawrence recuperando 2 fumbles. Mas eu vou colocar você, torcedor de Seattle, como vencedor.
porque depois é um vencedor bônus. Porque coloca o cupom aí, André. Cupom, ó, vou fazer o sinal de cupom para você saber na edição. Coloca o cupom aí, lá na Esporte América você terá então 15% de desconto em todos os produtos do Seattle Seahawks. Você é um vencedor torcedor de Seattle, porque o time saiu do limbo que estava nas últimas temporadas com o Geno Smith e agora o time tem uma possibilidade de sim ir longe nessa temporada. Eu consigo ver Seattle chegando numa final de conferência, quem sabe, ou até mais, né? Lembrando que o Lumen Field é muito difícil jogar lá e Seattle está jogando muito bem fora de casa. Também amassou o Arizona Cardinals nesse início da partida, basicamente no segundo quarto o jogo tinha acabado. Aliás, jogo terrestre importante com o Zach Charbonnet aí correndo melhor com a bola, tendo bastante volume, né, até porque o Seattle estava bastante à frente no placar, e os Seahawks venceram mais um jogo. Semana que vem tem Rams e Seahawks, você acompanha inclusive no Sport TV esse jogo, tá? Tem um trilho bem legal à tarde, Seahawks e Rams, e no Sunday Night eu te espero para Lions e Eagles, então vamos ficar de olho aí, porque promete muito esse domingo de semana 11. Cupom então Seahawks para 15% de desconto lá na Esporte América. Vocês todos de Seattle são vencedores, e a cidade também é uma vencedora. Eu gosto muito de Seattle. Fui muito feliz na semana que eu passei lá, em 2022, e gosto muito da cidade. É uma cidade linda, né? Emerald City, porque tem muita árvore e tal. Nossa, deve ser uma delícia morar em Seattle. Tá aí uma cidade que eu gostaria de morar. Eu moraria só em 3 cidades dos Estados Unidos. É que eu visitei essas 3, né? Chicago eu não sei se eu moraria, porque ainda não fui. Quem sabe no futuro próximo. Vou tentar ir daqui 2 anos, não sei. Eu queria ir ano que vem, mas eu tenho um casamento para pagar, né? Então fica complicado. Mas vamos ver. Seattle, São Francisco e Nova York seriam 3 cidades que eu moraria, só. Acho que nenhuma outra cidade dos Estados Unidos eu moraria. Tirando essas, é isso. Cupom. E aí eu queria falar uma última coisa, antes da gente terminar a parte dos vencedores. Para não dar trabalho, André, pode tirar o negócio aqui do lado e tal. Ou deixa, sei lá. Semana passada a gente teve uma notícia muito triste na NFL, o falecimento do Marshall Leland, né? O cara não notou touchdown na segunda-feira e... Enfim. Gente, saúde mental não é brincadeira. E se você estiver passando por alguma situação delicada na sua vida, eu sei que muitas vezes as pessoas estão passando por isso e encaram o esporte como um alívio, como um antídoto, como um entretenimento, e muitas vezes esses vídeos funcionam como isso, né? Aqui falando sobre a NFL, para ser uma companhia. Eu queria dizer que todo mundo passa por uma batalha. Eu passo pelas minhas batalhas, você que está assistindo passa pelas suas batalhas, todo mundo passa por alguma batalha na vida. E eu queria dizer para você seguir em frente, para você continuar em frente, porque todos nós podemos entregar algo de bom para o próximo e todos nós somos vencedores em alguma coisa na nossa vida, com certeza absoluta. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento difícil, siga em frente. Que um dia, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, você vai figurar nessa parte dos vencedores. Você quer exemplo maior que o Jalen Hurts, que esteve nos perdedores tantas vezes durante a temporada regular no ano passado e ganhou o Super Bowl? Siga em frente. Continua em frente e procure ajuda se precisar. Terapia não é frescura, tá? Procure ajuda. Saúde mental é importante. Vamos agora para os perdedores. Bom, vamos para os perdedores, começando com o jogo do domingo de manhã no Olympia Stadium, que foi palco da Copa de 2006 e final da Copa de 2006, né, vencida pela Itália, com a cabeçada do Zidane no Materazzi, e também palco da Olimpíada de 1936, onde o Jesse Owens fez um monte de gente racista de trouxa, né, lembrando esse momento histórico muito importante. Não vou falar quem ele fez de trouxa, porque é um grande otário na história mundial, então só vou citar o feito do Jesse Owens na Olimpíada de 1936. Michael Penix, Ai, Brasil. Bom, eu não achava que isso aí fosse dar certo, né? Michael Penix passava longe de ser meu prospecto favorito na posição de quarterback ano passado. E é verdade, ele não tem 2 anos completos, entrou no final do ano passado, a gente está na metade da temporada de 2025, ali a ofensiva de Atlanta tem lesão, o ataque eu acho que é mal chamado, né? Por exemplo, com o Bijan Robinson podia ter um pouquinho mais de play action, só 20%. Mas em meio a tudo isso, é um quarterback impreciso, é um quarterback que segura a bola mais do que deveria, e é um quarterback que não tem 23, 22 anos, né? Ele tem uma larga experiência. A produção dele no college football veio muito por conta da verticalidade do sistema de Washington. Eu bati na tecla disso várias vezes, especialmente o Roman Dunze, que aliás está muito bem nos Bears neste ano, né? E, cara, eu não acho que isso vai a lugar nenhum, tá? Pode ser que eu queime a língua, tudo mais, mas com a defesa de Atlanta melhorando, a defesa dos Falcons é a melhor em jardas cedidas por passe em cada jogo, embora contra a corrida tenha problemas, vide o Jonathan Taylor o que fez.
Mas a pressão é boa também, né? A defesa que mais manda blitz da NFL tem uma identidade estabelecida pelo Raheem Morris, que aliás pode cair no final do ano. E a defesa melhorou, o pass rush melhorou, o Pierce está jogando bem, o Walker teve também participação importante, o Leonard Floyd teve bons jogos neste ano. São 6 jogadores com pelo menos 2 sacks. Eu fiz um vídeo sobre os Falcons para os membros, tá? Aliás, tem vídeo sobre Tampa Bay e New England, tem vídeo sobre os Falcons e o NFL Sem Stats sobre Bills e Dolphins, tá? Então assistam e assine o Like Plus. Com R$8 por mês você tem acesso ao dobro, o triplo de conteúdo. No primeiro comentário fixado tem os vídeos que eu faço para os membros. Olha, é difícil não colocar o Michael Penix como um perdedor. E não, o Kirk Cousins não é alternativa, a gente viu neste ano. O Kirk Cousins está processando o jogo como um Pentium 2, assim, completamente obsoleto nessa altura do campeonato. Então, assim, é difícil não colocar o Michael Penix nos perdedores. Honestamente, porque eu acho que isso não vai para lugar nenhum. Tá? Não vai para lugar nenhum. É um quarterback que não consegue passar a bola para mais de 10 jardas, tem muito problema passando no perímetro. Eu, honestamente, acho que isso não vai para lugar nenhum. Outro que não vai para lugar nenhum. Segundo perdedor. Larguei a mão, tá? Larguei a mão. Eu queria muito que tivesse dado certo. Eu chamava ele de Baby Yoda na época do draft. E é um quarterback completamente diferente do college para a NFL. E por quê? Porque as defesas da NFL são mais complexas, são mais físicas, são maiores. E o Bryce Young, juro, continua parecendo... Tem uma fase do Mario que os adversários, isso tanto no Super Mario Bros 3 como no Super Mario 64, que os oponentes, vamos dizer assim, eles são gigantes e o Mario tá pequenininho. Quando eu vejo o Bryce Young jogar, eu continuo com essa impressão. Cara, não tem condição, não tem condição, não tem condição. Deu uma leve melhorada no final do ano passado, um pouco mais assertivo para mais de 10 jardas e para fora dos números, né, mais perto da sideline, que são passes difíceis, um pouquinho mais de antecipação. Mas os 2 últimos jogos do Bryce Young, para ele, uma vitória culposa contra os Packers, para os Panthers não, porque o jogo terrestre funcionou, a defesa também. Mas ele passa longe de ter sido responsável pela vitória contra Green Bay fora de casa na semana passada. E ele é um dos responsáveis pela derrota em casa contra o New Orleans Saints nessa semana. Interceptação medonha. Aliás, contra os Packers teve uma do McKinney na Red Zone que foi péssima também. Eu honestamente entreguei para Deus, tá? E eu acho que o torcedor dos Panthers também tem que entregar para Deus o Bryce Young, largar a mão, porque, assim, ele não consegue mover as correntes, ele não consegue antecipar passe, ele não consegue ler a defesa, ele se acovarda em vários momentos do jogo, ele tem medo da pressão. Não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito. Eu vou ficar muito surpreso se ele der a volta por cima, porque aí seria a segunda volta por cima em 3 anos. No terceiro ano não era para isso estar acontecendo mais, especialmente na metade do terceiro ano. E eu acho que Carolina vai seguir em frente na posição de quarterback, porque a defesa vem melhorando, o jogo terrestre é muito bom, e aí, sem o jogo terrestre funcionando nessa última partida em específico, sem meu Rico Dotto eu não consigo, fica difícil. Terceiro perdedor, Chico Barney! Matei. Café. Tomando café gelado. Aliás, da Invictus, tá? Cupom CURTE, entre lá em invictus.com.br que você pode comprar isso aqui com 15% de desconto. Estou o rei dos merchants, hein? Ó, Brian Daboll é um perdedor, porque assim, já vinha do ano passado ele perdendo o controle do vestiário. E eu acho que assim, o Bowen poderia ser um perdedor também, coordenador defensivo, porque a defesa dos Giants está entregando a paçoca no final dos jogos, mas os Giants não estão conseguindo fechar os jogos e como colocar a culpa necessariamente nos jogadores? É a comissão técnica, principalmente. Não que os jogadores sejam 100% isentos, mas é a comissão técnica. Não é a primeira vez que a gente vê os Giants tomando uma virada com 2 posses na frente no segundo tempo, nessa temporada, como eu falei no vídeo da segunda-feira. Né? Foi no vídeo da segunda-feira ou foi no Reel? Não, no Reel que eu fiz no Instagram. Então, é um perdedor, porque eu honestamente achava, quando eu fui perguntado em live, que com o bom desempenho do Jackson Dart, o Brian Daboll ia ser mantido para o ano que vem. Porque, queira ou não, ele deu ok, ele deu a válvula assim, sim, vamos draftar o Jackson Dart. E aí, quando você tem um quarterback calor, você costuma ter um habeas corpus aí para ter pelo menos um ano aí para desenvolver esse cara e entra no ano seguinte no máximo pressionado. E o Daboll cai no meio dessa temporada, então a família Mara cansou-se do Brian Daboll. A verdade, honestamente, é que era para o Brian Daboll cair depois da última temporada. Era muito nítido que ele tinha perdido o vestiário do ano passado. E eu acho que os Giants vão em ascensão agora sem o Brian Daboll. Brian Daboll deve voltar a ser assistente ofensivo em algum lugar, seja assistente, seja coordenador.
na próxima temporada. Ele fez um grande trabalho com o Josh Allen no Buffalo Bills. Ele é um bom treinador na parte ofensiva do jogo, esquematicamente falando, no histórico recente, vamos dizer assim, entre aspas. Mas nos Giants, depois daquele ano de playoff com o Daniel Jones, que ele colocou bicicleta de rodinha no Daniel Jones, com read option, run pass option até não poder mais, e com o Saquon Barkley bem até semana 10, semana 12, depois daquilo, com a falta de material humano, a coisa naufragou no ataque. E eu não acho que ele seja o único culpado, vamos dizer assim, pela fase dos Giants. Eu acho que o time tem muito pouco talento no ataque, tá? E é uma pena, né? O torcedor dos Giants sofrendo aí. Teve alguns lampejos legais essa temporada. O Cam Scatterbury, por exemplo. O próprio Jackson Dart. O Malik Neighbors, infelizmente, machucou. Mas eu acho que ano que vem deve ser melhor para o New York Giants, tá? O Brian Burns está muito bem. Enfim. Quarto perdedor. Olha, torcedor dos Texans, não fique irritado comigo, tá? Vamos considerar aqui... É que eu tenho que colocar 10 vencedores e 10 perdedores. E aí não ia caber nos vencedores. O Daniel Hunter é um vencedor nessa partida, mais uma partida para ele. Foi a melhor marca dele em sacks no jogo, 3 sacks e meio, 8 pressões. E o terceiro jogo dele nessa temporada com mais de 2 sacks. Daniel Hunter, DeMeco Ryans, essa galera é vencedora para esse jogo, tá? Vamos considerar isso. Mas acho que a linha ofensiva dos Jaguars é uma tremenda perdedora para esse jogo. Não é tão simplório colocar simplesmente o Trevor Lawrence nessa partida. O Trevor Lawrence tem o que precisa para passar por adversidades quando isso acontece? Não, é evidente que não. Trevor Lawrence nunca vai ser um quarterback top 5 na NFL, e eu digo isso sem absolutamente nenhum medo de errar, porque ele não tem tesão. É muito nítido. Mas ele não é culpado nesta situação específica. Ele não vai resolver, porque ele não é super-herói. Ele não é o topo da posição, como a gente achava que seria quando ele chegou na NFL. E essa é a frustração. Mas, ao mesmo tempo, um jogo que o cara é pressionado 50%, que um jogador só tem 3 sacks e meio e quase 10 pressões, fica difícil. No segundo tempo, os Jaguars naufragaram nessa partida, mas incomoda ver o desempenho dos Jaguars em alguns momentos dessa temporada, e eu acho que a crítica ao Trevor Lawrence passa pelo fato de que ele é o líder do time. E em momentos que os Jaguars precisam brilhar, isso não acontece. Salvo raras exceções. Por exemplo, o segundo tempo contra os Chiefs. Mas, tirando raras exceções, a gente não vê o Trevor Lawrence realmente comandando o time, inspirando o time. E não é um time ruim, tá? Parker Washington, inclusive, está bem nesse ataque. A defesa forçando turnovers depois de passar um ano sem conseguir isso. Mas eu não sei, falta alguma coisa. Os jovens, geração Z, gostam muito do termo aura. Falta aura. Falta... Eu não sei explicar. E eu acho que a posição de quarterback precisa disso. Por todas as críticas que eu faço, por exemplo, a alguns outros jogadores da posição, é um fator importante. E eu vou dar um exemplo para um dos perdedores aqui, o Aaron Rodgers. Foi um jogo completamente apagado dele, sem pujança, né? Assim, sonso, sem aura. E aí fica difícil quando você é um dos outros 52 jogadores e você olha para o seu quarterback desse jeito, fica difícil. Então, essa parte é muito importante no jogo. Não é só corner, slant, dagger, smash, proteção, gap. Também é sobre inspirar, também é sobre liderança. São seres humanos. E eu não sinto isso no Trevor Lawrence. Isso me incomoda muito no Trevor Lawrence. Ele não é o único culpado, mas veja, parece que todo ano tem alguma desculpa. Ano passado era o Press Taylor, era coordenador ofensivo. Aí agora neste ano vai ser a linha ofensiva como um todo. Sempre tem uma desculpa. Porque o talento físico existe. Mas sempre tem uma desculpa. Então eu acho que é a parte mental. Até quando a gente vai ter paciência em relação ao Trevor Lawrence? Jogar abaixo do que ele pode. O Trevor Lawrence hoje, pra mim, ele é um grande Jay Cutler. Talento existe, mas a execução não tá lá em momento-chave. Quinto perdedor é o Sean McDermott. Eu começo a crer e começo a acreditar que o Buffalo Bills talvez nunca vença um Super Bowl com o Sean McDermott treinador. Assim, o termo jogo da feijoada, eu comecei a utilizá-lo por conta do Buffalo Bills. Porque todo ano os Bills têm um jogo que você acha que eles vão amassar e eles encontram problemas. E eles se auto-sabotam e dá alguma besteira. O Josh Allen poderia estar nos perdedores porque a interceptação na Red Zone foi feia e teve o fumble no tush-push. Mas não foi um jogo péssimo do Josh Allen como um todo. O que me incomoda é a defesa terrestre sem o Ed Oliver ser essa várzea. Buffalo é um dos 3 piores times contendo o jogo terrestre. E aí, se pegar o Jonathan Taylor nos playoffs, vai fazer o quê? Vai chorar?
E se pegar o Derrick Henry nos playoffs, vai fazer o quê? Poderia ter perdido na semana 1, inclusive com um desempenho fabuloso do Derrick Henry. Não perdeu porque o Josh Allen fez milagre no final do jogo. E aí? O Sean McDermott é um ex-coordenador defensivo. É uma mente defensiva. Como que pode um negócio desse? É falta de talento? Porra, é óbvio que não. Joey Bosa, Greg Rousseau, Matt Milano, Bernard. Vai me dizer que esse front não tem talento para ser um dos piores times da NFL contendo a corrida? Desse jeito? Ah, cara, não dá assim. Desculpa. Todo respeito ao Miami Dolphins, mas não dá para Buffalo entrar nessa partida perseguindo o New England Patriots e perder esse jogo do jeito que perdeu, cara. Assim, não dá. Isso aí é falta de comando, velho. Me incomoda muito. Sexto perdedor, mais um treinador, Jonathan Gannon. Parece que a linha ofensiva dos Cardinals não estava esperando o blitz. E frise-se. Seattle não é um time que manda muito a blitz, mas quando manda faz estrago. Esse é o histórico do McDonald desde a época que ele era coordenador defensivo dos Ravens. E aí o jogo acabou por conta disso. A impressão que passava é que nem o Jacoby Brissett e nem a linha ofensiva de Arizona estava preparada para isso. Não tem como colocar um jogador a mais na proteção, soltar a bola rápido, ter jogadas que são chamadas blitz counter para o quarterback não segurar a bola. Falta de preparo, né? O Jonathan Gannon, inclusive, tem derrotas na conta dele neste ano. Por exemplo, a derrota contra o San Francisco 49ers, que ele socou um monte de gente no fundo do campo, como se o Mac Jones, que tem 15% de passe em profundidade nessa temporada, fosse soltar a bola em profundidade. Aí você já tá bom, legal. Vou passar a bola curta aqui a colar e os 49ers ganharam o jogo. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, assim, me começa a coçar a cabeça aqui o trabalho do Gannon, tá? Eu, honestamente, não sei se dura. Até porque a tendência é que a Arizona tem um novo quarterback ano que vem. Ano que vem. E aí vocês sabem como funciona, né? Vê um novo quarterback, às vezes vem um treinador novo. Olho nisso. Sétimo perdedor, falando do Mac Jones, o Brock Purdy. Por quê? O Mac Jones teve mais de 300 jardas nesse jogo. Já começou o burburinho nos Estados Unidos do Mac Jones continuar como titular de São Francisco. Eu fiz um vídeo sobre, está em edição, deve ao ar na quarta-feira, antes para os membros e depois aberto. Então, se você quiser ter acesso antecipado a esse vídeo, Mac Jones ou Brock Purdy, assina o Like Plus, tá? No primeiro tier, tá? Na primeira para R$2 por mês, você já vai ter acesso antes aos vídeos. O Brock Purdy é um perdedor porque, cara, quantas semanas vai passar com ele treinando limitado até ele jogar? Eu falei brincando ontem, eu acho, que é capaz, e muita gente fez essa brincadeira em redes sociais, que é capaz que o Joe Burrow volte antes do Brock Purdy. O Burrow voltou a treinar essa semana, vai treinar limitado também. Até, assim. E aí o complicado é que as pessoas estão começando a olhar e falar: qualquer Zé Mané roda esse sistema do Shanahan. Sendo que o Brock Purdy é um quarterback melhor do que o Mac Jones. E o Mac Jones traz algumas limitações para esse sistema. Ele é menos móvel, ele não tem um bom passe em profundidade, ele não ataca tão bem o perímetro. Eu acho que a sintonia dele com o George Kittle não é a mesma que o Brock Purdy tem com o Kittle, embora o Kittle venha de uma partida de 9 recepções. Aliás, poderia ser um vencedor nessa semana também o George Kittle. E aí começa a criar-se uma celeuma, começa a criar-se um caso de que existe uma controvérsia de quarterback em São Francisco. Então, em certa medida, o Brock Purdy sai como perdedor dessa situação toda. Eu espero que ele volte, tá? E espero que volte bem. Porque quando voltou, ele machuca no início da temporada, volta na semana 4 contra os Jaguars, ele faz um péssimo jogo. Visivelmente, porém, e aí eu salvo o conduto, ele não estava saudável para jogar. Situação complicada. Oitavo perdedor, Aaron Rodgers. Nossa, que jogo medonho do Rodgers, cara. Ele foi pouquíssimo pressionado. Não teve nenhuma blitz, tá? Nenhuma blitz. Los Angeles simplesmente recuou 7 ali, mandou 4 para cima dele e vamos que vamos. Foi bem pouco pressionado. E com pocket limpo, ele jogou tão mal. Cara, a impressão que me passou, honestamente, é que o Aaron Rodgers estava totalmente sem vontade de jogar esse jogo. O que me assusta, porque é um Sunday Night Football, os Steelers estão numa situação complicada, né? Estão começando a acumular derrotas, começaram bem o ano, aí começam a acumular derrotas. Óbvio, o Aaron Rodgers não vai ser o Rodgers dos anos de MVP de Green Bay, é claro. Mas foi um jogo bem New York Jets do Aaron Rodgers em relação ao que ele teve nos Jets no ano passado, né? Assim, meio tipo apático. Eu não vou passar em profundidade, tô de boa. A primeira interceptação dele no jogo, foi um overthrow, passe mais alto que deveria do que Metcalf. Horrível. Aliás, o Metcalf sendo anulado nas últimas semanas também, né? Não conseguindo criar tanta separação. Mas é bem difícil não colocar o Aaron Rodgers aqui como um perdedor nessa semana. É a capa do vídeo, inclusive. O Rodgers sob pressão, 0 de 5. Agora, o nono perdedor, a ex de Aaron Rodgers, Matt LaFleur. Os Packers têm 13 pontos por jogo em derrotas nessa temporada.
Sim, quando os Packers perderam, a média de pontos cedidos por jogo de sua defesa é de 13. 2 touchdowns no ataque bastariam. Os Packers fizeram 7 pontos em casa, no Monday Night Football. Muito mérito da defesa dos Eagles, como eu destaquei. Mas, gente... é difícil porque... Em certa medida eu entendo o Matt LaFleur ser conservador. Porque eu acho que ele deve ter um certo temor que o Jordan Love vai fazer alguma lambança. Porque o Jordan Love, ele tem... A minha teoria é que o Alexandre, da novela A Viagem, ele fala alguma coisa no ouvido do Jordan Love em algumas jogadas. Põe o Alexandre aí. Vamos aterrorizar algumas pessoas. Vai lá, força o passe. O fumble ontem, atrapalhado. Uma campanha importante. E aí eu acho que por conta disso, para combater o espírito do Alexandre, o Matt LaFleur é extremamente conservador. Soca a corrida de maneira previsível até não poder mais. Uns screen nada a ver. Contra a Carolina foi uma coisa bizonha, os screen que ele chamou. E aí é meio que o remédio para às vezes essa porra louquice do Jordan Love, só que algumas vezes vira um tiro no pé, né? Porque é tanto conservadorismo que o time anota 7 pontos. E a defesa de Green Bay não tem culpa nisso. Então eu vou colocar o Matt LaFleur como perdedor aqui, mas eu estou muito intrigado para ver o que vai acontecer nas próximas semanas em relação ao Green Bay. Lembrando, essa é a terceira derrota seguida dos Packers contra os Eagles. Eles perderam 2 vezes ano passado, semana 1 no Brasil, playoff, e agora contra a Philadelphia no prime time. O Jordan Love teve 68 de rating. De 0 a 158.3 ele teve 68. Então, sei lá. Vamos ver. Eu queria acreditar mais em Green Bay. De verdade. Eu acho que esse time tem potencial para ser um candidato ao Super Bowl. Mas é um time estranho nas derrotas. E por fim, perdedor. Você que ficou acordado na segunda-feira e também na quinta-feira, né? Na quinta-feira passada a gente teve um Broncos e Raiders que foi bem feio, né? Poderia até colocar uma galera de quinta-feira nos perdedores, mas eu vou aliviar. E ontem também, eu preciso confessar que eu fui dormir no halftime e acordei hoje cedo para ver o resto do jogo, né? No condensado, os 20 minutos finais do condensado. Eu não esperava um jogo tão feio como foi, honestamente. Enfim, é isso, meu povo. Cupom Seahawks. Quebrei minha caneta? Não. O cupom é Seahawks para você ter 15% de desconto nos produtos do Seattle Seahawks lá na Esporte América. E você quer mais cupom? Tem um monte de cupom. Lá na Invictus, 15% de desconto com o cupom CURTE. Só hoje, se eu não me engano, tá? Só terça-feira. Pra você comprar copo térmico, mochila, tem camiseta também, tem um monte de coisa legal de produtos táticos lá na Invictus. Um beijo carinhoso, tem muito conteúdo para os members. Seguimos. André, você é um editor maravilhoso. Muito obrigado pela edição nessa terça-feira. Eu tive que gravar um pouquinho mais tarde, porque o Tom, meu gato, vomitou, eu tive que limpar no meio do vídeo, enfim, atrasei. Então, obrigado, André, pela correria nessa terça para entregar o Vencedores e Perdedores a tempo para vocês assistirem na terça de noite. Tem um monte de vídeo para os membros, tá? Assistam, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Aproveitando que esse é o vídeo mais visto do canal sempre, quinta-feira estou no Thursday Night, Patriots e Jets, que estará na GETV, tá? Também na GETV, então você pode acompanhar esse jogo no Sport TV e na GETV, estou nas Corenilhas, e no domingo no Sunday Night Football, Lions e Eagles, estou nessa com prota, o EV tá de férias, tá? Vai no Instagram do EV e vai no post de férias e desejo boas férias pro EV, ele volta em breve, quando ele marcou essas férias, não existia NFL de novo na vida dele. Um beijo, Everaldo, boas férias pra você. E é isso, tá bom? Até a próxima, meus lindos. Bateu o café, vamos lá. Tchau.